Bem, aí chegando mais próximo do nosso tempo, começa a ter um movimento, né, com abertura democrática, depois do fim do regime militar, na construção da nova Constituição Federal de 1988, a partir de 1986, começa uma mobilização nacional no sentido de influenciar na redação da Constituição Federal, justamente para trazer outros valores, outros fundamentos para a Constituição. Porque muita gente conhece a Constituição, parece que a Constituição de 1988 foi a primeira, mas teve quase 10 constituições federais no Brasil. Né? Mas essa de 1988, ela foi tida como a Constituição Cidadã. Por quê? Porque foi nessa Constituição que foi ajustado várias questões, inclusive do dever do Estado em relação às políticas públicas. Então, esse conceito que nós vivemos hoje, ele foi moldado na aprovação da Constituição Federal de 1988, que é dever do Estado e direito da população. Então, a educação passa a ser direito, a saúde, a habitação, a assistência social. Vai ser reconhecido também os povos, ainda que de forma tímida, mas os povos tradicionais, quilombolas, indígenas, eles passam a ser reconhecidos nas disposições transitórias, né, da Constituição Federal de 1988. Isso foi um avanço importante, né? E a Cira está falando aqui, sempre muito prazeroso ouvir suas falas precisas e coerentes. Obrigado, Cida. Satisfação tê-la aqui conosco. Então, a partir da Constituição, ela vai lançar as bases para que a gente tenha leis como o SUS, né? Porque a lei do SUS, Sistema Único de Saúde, é de 1990, mas os fundamentos que estruturam o SUS, eles foram lançados no capítulo da saúde da Constituição Federal. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no mesmo ano também, 1990, ele vai regulamentar o artigo 227 da Constituição Federal, né, que criança e adolescente é prioridade absoluta, que não era visto dessa forma antes da Constituição Federal, e então, por conta da Constituição, isso foi possível se estabelecer na Carta Magna, né, que é a Constituição. E aí, a partir da Constituição, nós vamos ter a LOAS, né, a Lei Orgânica de Assistência Social, em 1993, e também a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, e por aí vai. Veio o Estatuto do Idoso, né, em 2003, a Lei Maria da Penha, em 2008, vamos ter depois ali o Estatuto das Pessoas com Deficiência, né, em 2015. Tudo isso foi estruturado na Constituição Federal. Por isso que nós primamos tanto pela Constituição, porque as principais leis democráticas, as melhores legislações do Brasil, elas são posteriores à Constituição Federal, porque era preciso que a Constituição reconhecesse alguns valores para que eles se tornassem leis nacionais e depois que foi tendo as suas edições no âmbito estadual e no âmbito municipal também. Bem, aí, Márcio, o que mudou depois para a assistência social, né? Trazendo de novo aqui a questão da assistência social. O que foi marcante? A LOAS, ela trouxe de marcante o seguinte aspecto. Primeiro, assistência social é dever do Estado e direito do cidadão. E a assistência social será prestada a quem dela necessitar. Essa fala, esse discurso é importante. Por quê? Porque antes, para ter acesso, para você provar, você tinha que provar que era pobre. Né? Para você ser assistido pela assistência social, você tinha que provar que era mais pobre do que as pessoas que estão na sua frente.
né? E aí tem essa questão da situação vexatória de comprovação de pobreza, que com a LOAS ela é extinta. A LOAS vai trazer o quê? A criação do Conselho de Assistência Social. E o Conselho de Assistência Social, nós já falamos bastante do Conselho de Assistência Social aqui nas lives, eu não vou detalhar muito, mas o Conselho de Assistência Social ele vai ser uma forma de controle social. Veja, primeiro, o Estado não era nem obrigatório, não tinha nem obrigação de cuidar da assistência social. Depois, ele não só tem um dever, como a população tem o direito, ele passa a ser controlado, ou seja, o conselho ele vai ter um papel de fiscalizador. Ele vai fiscalizar se de fato o Estado está cumprindo aquilo que está proposto para o atendimento da política de assistência social, que passa a ser uma política pública. Aí depois também, na própria LOAS, vai falar das conferências, né? A Conferência de Assistência Social a cada 2 anos. E todas essas políticas que eu citei aqui, educação, saúde, habitação, também vão ter as suas conferências, né? Então, a gente passa a ter um novo momento. É um momento de responsabilização do Estado e também onde a sociedade vai ter a condição de fiscalizar por meio dos conselhos e a cada 2 anos fazer um balanço se de fato está tendo mudanças ou se pelo menos a lei ela está sendo cumprida.